Então vamos à parte da avaliação do recurso solar. Nessa parte é muito importante a gente lembrar lá no início do nosso treinamento, quando a gente viu o recurso solar, você vai se lembrar que o recurso solar varia de região para região, né? Esse recurso também solar ele vai variar de dia a dia, mês a mês. Então a gente precisa conhecer o recurso solar da região para a gente poder dimensionar um sistema fotovoltaico. Então, nesse dimensionamento a gente vai usar o dimensionamento do mês crítico. Você vai entender já já o que é isso. Lembra lá que acessando o site cresesb.cpel.br, indo em recurso solar, né, recurso energético, depois recurso solar, digitando a latitude e a longitude de uma localidade, a gente colocando lá, a gente vai conseguir baixar essa planilha, né? Vai aparecer lá esses dados para a gente, essa planilha e esse gráfico logo abaixo. Então aqui a gente tem um recurso solar da região. Lembra o seguinte, lá daquele vídeo que eu mostrei para você qual o ângulo, né, você já respondeu esse quiz, qual o ângulo que a gente vai utilizar no dimensionamento, o ângulo da placa, né, que é a segunda coluna ali, ó. Qual a inclinação? É sempre ângulo igual a latitude, correto? Então a gente vai sempre utilizar ângulo igual a latitude. A gente vai ter que sempre olhar para essa linha aqui. No caso de Belo Horizonte, coloquei latitude e longitude, né? A latitude 19,9 graus, então 20 graus. Né? Então a gente vai dimensionar para 20 graus de inclinação. Ah, Luciano, eu preciso corrigir essa inclinação. Não vai ficar 20 graus, não vai ficar por norte. Isso a gente vai ver mais à frente com softwares de dimensionamento. Não se preocupe com isso, né? Que o software vai corrigir as horas de sol pleno. O que a gente precisa saber agora é o seguinte. Qual desses valores, dessa linha, que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o valor médio, que nesse caso aqui, né, desse dado solarimétrico do Cresesb, está dando 4,55 horas de sol pleno. A gente vai utilizar o maior valor, que no caso aqui em fevereiro deu 5,31 horas de sol pleno, ou a gente vai utilizar o pior valor, que no caso aqui é janeiro, com 3,95 horas de sol pleno. E aí, vem a pergunta, qual desses dados a gente vai utilizar? Ou não, vou utilizar um outro mês aí aleatório, né? A gente geralmente fica em dúvida nesses três valores, mas às vezes alguém quer pensar em usar um outro mês. Tá, você vai usar esse outro mês por quê? Né? Algum desses três aí, por quê? Gostaria que você pausasse o vídeo e pensasse um pouquinho qual desses meses utilizar, tá? Então, já vou te explicar qual mês utilizar. No caso de dimensionamento off-grid, a gente aqui na SoulSyst gosta de utilizar o método do mês crítico, né? Eu vou colocar, né, no material complementar, eu acho que eu já falei desse livro uma vez passada, uma aula passada, que é o manual do instalador de sistemas fotovoltaicos desenvolvido pelo Cresesb. Até no site aí, o cresesb.cpel.br, você pode baixar esse livro. Lá ensina alguns métodos de dimensionamento. A gente aqui na SoulSyst gosta de utilizar o mês crítico, por quê? Lembra que lá no início eu falei que quem quer ter um sistema fotovoltaico off-grid está preocupado com a segurança que o sistema vai trazer, ou precisa ter energia, né? Geralmente não está preocupado com a economia e nem deve estar, porque quem está procurando um off-grid é porque não tem energia. Então, pensando dessa maneira, a gente tem que atender o cliente, né, ou a pessoa que quer o sistema off-grid, da melhor maneira possível. Então a gente não pode ter falha no meio do caminho. Então, se a gente utilizar o mês crítico, que no caso daqui de Belo Horizonte é janeiro, com 3,95 horas de sol pleno, se a gente conseguir solucionar o problema dele de ter energia no pior mês, né, de incidência solar, a gente vai conseguir resolver o problema dele para todos os outros meses. Então a gente gosta de utilizar esse mês crítico, porque eu atendendo em janeiro, né, o sistema ali funcionando para janeiro, vai funcionar para fevereiro, que tem mais radiação solar, vai funcionar para março, que tem mais radiação solar, e assim por diante, ok? Então, a gente gosta de utilizar por conta disso. Lá no livro do Cresesb tem outros métodos, você pode até avaliar esses outros métodos. Mas, né, eu sendo bem sincero com você,
o ideal no sistema off-grid você utilizar essa metodologia de dimensionamento, tá? Porque as outras metodologias vão dar vão dar sistemas menores, né? Não vai trazer tanta segurança como esse método de calcular vai trazer para o cliente, tá bom? E algumas pessoas se perguntam, eu acho que eu já até falei isso com você, mas como que janeiro, no verão, né, em Belo Horizonte é um mês crítico de radiação solar? Porque aqui no verão, o verão costuma ser bem chuvoso, né? Então, com as nuvens de chuva, a gente já viu isso também lá no início do treinamento. O recurso solar, a radiação solar direta, né, diminui, e a gente diminui o potencial de geração de energia elétrica, né? Então, é por conta disso, né, recapitulando um pouco aí lá do início, que janeiro tem o pior índice de radiação solar. Então tá, vou dar uma pausa aqui nessa aula sobre o recurso solar. A gente vai utilizar esse método 3,95, né, esse método mês crítico com essa hora de sol pleno, 3,95 horas de sol pleno, lá na equação, né, da potência do gerador. Então vou pausar aqui e a gente vai voltar para a equação da potência do gerador.